uma das deficiências da formação do químico é justamente a parte prática, né? Que a gente nas aulas, a gente percebe que na nossa grade, que a gente tem pouca matéria experimental, né? Que a essência do químico é a observação, é a execução, a parte empírica da química está ali, né? Que a gente pensa no modelo científico e ela começa na observação, né? Mas que tipo de observação, né? É experimentar, né? Não é só ler livro e só escutar o que o professor tem. Ele tem que ir para a prática, né? Isso é uma deficiência. Não sei como foi na sua formação, se você sofreu por... Então, assim, né, eu acho que essa questão está muito vinculada ao gerenciamento dos recursos que a instituição tem, né? Então, por exemplo, hoje você é capaz de se formar como químico, tendo noções muito teóricas e bem embasadas de cromatografia, por exemplo, e talvez nunca ter mexido efetivamente no cromatógrafo, né? Então, mas isso, assim, eu acho que aí já é talvez uma deficiência dos cursos, né, das instituições, mas não por uma questão filosófica ou ideológica, mas por questão de gerenciar esse recurso mesmo. Às vezes é uma dificuldade você adquirir e ter certos equipamentos com uma complexidade maior, né, e fazer com que ele se preste ao papel dele de pesquisa e também de formação, né? Então aí eu acho que passa um pouco mais, não pela ideologia dos cursos de química, mas um pouco pela própria escassez de recursos que as instituições têm de fazer com que os alunos tenham condição de efetivamente experimentar e fazer mais dentro das tecnologias mais modernas e mais novas, né? Mas eu concordo com você. Eu particularmente, assim, na UFRJ, eu consegui ter uma formação que na época eu achei muito, muito boa, do ponto de vista das metodologias e das questões experimentais, efetivamente colocando a gente para pensar um pouco fora do contexto, mas eu concordo que é uma falha e muito por conta da escassez de recursos para você poder manusear melhor essa questão experimental, né? E a gente percebe que cada vez mais os cursos livres, como assim? Os cursos, não os profissionalizantes, mas cursos com ideologias que vendem. Talvez não está na hora da faculdade começar a adequar isso, que é as matérias extracurriculares, dá um pouquinho mais de liberdade. A gente pode ver que o novo modelo do MEC lá, do ensino médio, é justamente você poder escolher as suas... Porque a formação do aluno já está ali na primeira, quarta série, ele já está todo encaminhado já. Ele já tem assim, um caminho assim, que ele pode trilhar, as facilidades dele, os hobbies dele. E não está na hora de a gente começar a aproveitar essa onda, né, que o Murilo Gun gosta de falar, que é a cauda longa do conhecimento, onde que a gente pode ter acesso muito fácil, usar o EAD também, que é eu acho que talvez na sua época não existisse, né, mas hoje a gente percebe que as universidades estão utilizando mais esse tipo, justamente para garibar os nossos alunos com conhecimentos que não está na hora de a gente começar a valorizar cada vez mais isso como uma maneira de suprir essa necessidade, essa falta, assim, de... Eu acho. Você vê, assim, Eu acho que, na verdade, a evolução, ela é gradativa e passa também pelas instituições, né? Então, por exemplo, se você pegar uma instituição, vocês, muito jovens, numa instituição muito arcaica, é legal esse choque, porque vocês vão acabar forçando com que essa instituição se molde a linguagens ou a ferramentas diferentes. Mas você tem que entender também que existe um tempo de entendimento disso, né? Então, às vezes eu acho que o pessoal é um pouco radical demais quando fala porque a escola, né, a academia precisa evoluir e tal. Eu concordo que ela precisa, mas você tem que entender também de que as pessoas que estão ali também precisam se adaptar a esse mundo novo. Então, gradativamente, essa mudança podemos acelerar? Acho que deveríamos. Acho que tem algumas linguagens, algumas ferramentas que hoje se usa, que a universidade poderia estar usando muito mais, né? Mas isso também tem que entender que hoje as grandes lideranças acadêmicas já estão com a minha faixa etária, 44, 50, 55 anos. Esses caras já foram formados diferentes. Eu brinco que quando eu comecei na faculdade não existia ainda o Excel e o Word. E é verdade. Eu trabalhava com papel milimetrado. Hoje em dia vocês não sabem nem o que é isso, né? E aí vocês questionam por que vocês fazem cálculo, né? O químico a gente fala, por que eu estudo cálculos e tal? Porque na verdade no cromatógrafo você está fazendo o quê? Você está integrando. Se você não sabe integrar, do ponto de vista do cálculo, você não sabe o fundamento básico da cromatografia. Só que muitos de vocês hoje não fazem esse link. Vocês vão lá naquele station,
quantificam e não sabem que, na verdade, aquilo é um princípio matemático muito mais básico. Então, esse link é que eu acho que ainda falta a gente fazer mais vezes. Não esquecer que a academia precisa estar lá como base, mas eu acho que realmente podemos usar muito mais esses exemplos no dia a dia, trazendo ferramentas muito mais ágeis para o ensino, né? Sem dúvida. Também tem uma postagem que recentemente eu postei lá nas minhas redes sociais, que é em relação às atitudes, que a gente percebe também, que foi muito relacionado, porque a gente já conversou muitas coisas aqui, que é algumas atitudes que o estudante de Química deve ter, né? Deve ter no sentido assim que tem que ter, né? Não é só porque não está na grade que a gente mais é comportamentos. No entanto, assim, para a gente poder saber, pelo menos as nossas fraquezas, nossos pontos fortes, fracos, para saber qual caminho seguir, se é físico-química, químico-orgânica. Mas algumas atitudes são primordiais antes dessa decisão, né? Vou apontar algumas aqui e queria que você comentasse, né? Não use o seu tempo só estudando Química, né? Nossa, era incrível, né? Na graduação é que todos os livros de Química eu tinha prazer até de carregar, né? Colocava na bolsa, carregava, estudava, comia. E depois, na minha colação de grau, eu falei, nossa, o que eu vou fazer da vida, né? Só comi esses livros aqui e agora, né? Mas às vezes a necessidade do mercado não é só um cara que, por exemplo, as melhores notas, eu tinha as melhores notas da minha sala, né? Mas isso não era um pré-requisito do meu sucesso, né? E sim algumas atitudes. E uma delas é essa aí, não usar só o meu tempo estudando Química, né? Como que foi sua formação aí? Você tem... Isso aí, Paulo, que você está falando, reflete muito no profissional que a gente tem que manusear hoje em dia. Hoje em dia, é muito difícil você ter um profissional que ele sabe exatamente onde vai impactar aquilo que ele está fazendo. Ele vive, a didática, ela traz esse problema, né? Você não tem como trabalhar sem didática. A didática é o que vai te compartimentalizar os assuntos e vão te conduzir numa sequência, né, lógica, você aprender e efetivamente consolidar. Então isso é primordial, e quem sou eu para julgar essa parte, essa ciência da questão didática. Mas por outro lado, se você não abstrai dali as consequências e as causas do porquê que você está estudando aquilo, você realmente perde um pouco esse foco. Então é um pouquinho que eu estava brincando aqui com o cálculo, né? Mas de modo geral você tem esse problema, né? Quando o cara ele é um químico e você começa a ter que entender o seguinte, cara, eu vou ter que fazer a parte toda de bioquímica, né? Então a transição para você começar a aprender a química biológica e aquela transição, talvez o que precisa ser mais abordado pelo educador, pelo professor, eu já estou usando o educador sem o rótulo do professor, tá? É justamente mostrar isso. O porquê, por que você está fazendo o cálculo. Isso, cara, é muito difícil de ser explicado. Você simplesmente recebe a grade, senta e começa a estudar cálculo pelo cálculo. É a matemática, né? Embora ela seja super útil, bonita pra caramba, mas quando você está ali, você tem que entender assim, por que eu estou estudando isso? Isso eu acho que falta. Acho que todas as disciplinas do básico deveriam começar com esta pergunta a ser respondida, né? Por quê? Que depois dali você começa a entender e você tira muito da implicância até que você tem com algumas coisas. Porque você fala assim, pô, peraí, o cara falou que eu vou usar isso lá na frente. Então você começa a internalizar aquilo de uma maneira diferente. Não aquela imposição do cara, vamos agora aprender função, limites, derivados. Cara, para que eu estou fazendo isso, né? Então se você mostrar tudo isso já lá na frente, a física, a biologia, aí você começa a ganhar mais corpo. Então isso eu acho que é uma pergunta que deve ser respondida em todas as disciplinas do básico. Por que o químico aprende isso no básico? Onde ele vai usar? Se a gente gastasse ali umas 3, 4 aulas para fundamentar isso bem, o aluno, teoricamente, ele não ia ter tantas vezes nem dificuldade que ele tem. Né? Porque nós químicos, a gente sabe, um calo muito na formação é passar pelas físicas, passar pelos cálculos, mas muito porque ele não entende por que exatamente ele está aprendendo aquilo, né? Então, isso eu acho que é uma questão. E aí entra tudo que você está falando. Atitude, comportamento, que muitas vezes o que a universidade faz? Quem vai dar aula de cálculo para química? Ele tem que ser da faculdade de matemática, que essa é a formação, essa é a dureza da estrutura, né? Então, vê que nem o matemático que está ensinando cálculo para os químicos sabe exatamente por que o químico está estudando aquilo. Ele sabe que é útil, ele sabe que faz parte da grade, mas o que a gente vê na prática é nenhuma explicação do porquê das coisas, né?
Então isso eu acho que realmente pode melhorar muito. E aí vai muito das coordenações de ensino se falarem mais, né? Trocarem mais essa bola para mostrar para o aluno o que faz. Então, eu concordo com você, isso é uma coisa que precisa melhorar bastante. Eu falei que minhas notas eram boas, né? Mas vou confessar aqui, aproveitar que está todo mundo, mas eu fiz uma sub, uma só. Uma sub na minha carreira, justamente porque eu não entendi o porquê. E essa sub que eu fiz foi em mineralogia, então, que é o conhecimento que mais me falta hoje, que é a química do solo, basicamente. Né? O que mais me falta hoje e foi a sub que eu fiz. O seu depoimento é exatamente o que eu estou falando. A gente é muito lançado em áreas que a gente não julgava ser necessário e não explicam o porquê. Aí realmente fica muito complicado você entender exatamente o porquê disso. Né? É uma coisa que a gente começa a nossa carreira na graduação lá e a gente acha que os anos passam devagar na graduação, né? Prova sobre prova e a gente não percebe que 4 anos passam rápido, né? E ali vai definir um profissional que vai ser nos 20 anos subsequentes, nos 30 anos. E é uma coisa que a gente, uma atitude, assim, um comportamento que a gente não para, né? Pelo menos a visão, a gente talvez seja inserida tanta informação, né? A gente passa por uma obesidade de informação, né? E que a gente acaba não lembrando desse princípio, né? Desse que 4 anos passa rápido. E como que foi esse... Olha, eu vou te falar, cara. A não ser que você faça 6, né? Antes de ser jubilado. Não, Esse, na verdade, eu acho que é o mais eu vou te confessar o seguinte, cara, eu fiz o contrário. Talvez eu seja um dos caras que se formou mais rápido na UFRJ. Falando sério. Porque meu curso era de 5 anos, eu fiz esse curso em 4 anos e meio. Pedindo, inclusive, autorização para fazer mais crédito, porque, na verdade, eu sou muito ansioso. Então, eu queria sair. Assim, adorava a instituição, adorava o que eu fazia, só que eu queria sair, queria ver o mercado, queria trabalhar. Né? Então, eu me formei com 4 anos e meio, né? E a média de formação era de 6 anos no currículo novo. Né? Por causa da epida, sempre perdi uma matéria ou outra, os pré-requisitos travavam um pouquinho a formação. Então, eu consegui fazer isso num tempo recorde, mas muito por conta dessa avidez por sair, por já ver o que eu ia fazer, né? Uma ansiedade mesmo que é muito particular minha, pessoal. Né? Mas o que você está falando é verdade. E você só vai conseguir isso se você efetivamente usar esse tempo dentro da faculdade para experimentar também coisas fora. Observar o mundo lá fora, né? Fazer uma coisa que eu acho que tem que melhorar muito, são circuitos efetivamente de visitas. Mas não é visita para farra, para passar o dia no ônibus, visitar uma cervejaria no final, que você tem direito a tomar complementar. Como tem alguns passeios de faculdade, só assim, né? Passa o dia na faculdade, toma uma cerveja no final e vai embora. Não, efetivamente fazer do centro acadêmico algo acadêmico. Hoje em dia se perdeu um pouquinho isso. Os centros acadêmicos eles ficam muito políticos. Muito para divulgação de ideologias internas. O centro acadêmico ele tem que ser com o aluno, para estar travando esse embate junto com as indústrias, falando, cara, eu quero trazer o meu pessoal aqui, eu preciso que um profissional dessa tua área vá lá, fazer mais seminários, mais workshops. Isso eu acho que falta. Estimular, pegar todas as vertentes diferentes de indústria, trazer para dentro da universidade, convidar o cara para dar palestras. Isso lá na UFRJ, eu posso falar por lá, é a minha referência, mas acredito que em outras instituições isso aconteça. Disciplinas como seminários, que era efetivamente eu, em 3 anos consecutivos, eu fui lá explicar por que eu, Zé André, saí e fui para uma outra carreira. Um pouco disso que a gente está conversando aqui. Saí da universidade e fui me dedicar efetivamente a... E tem vários outros profissionais nessa área, né? E só que assim, tem que divulgar, tem que ter um pouco mais esse link com o mundo real, né? Porque senão a gente não consegue ver esse espectro lá fora. Foi até legal você falar que tem que divulgar, né? Eu trago um pouco pro meio a parte empresarial, né? Que é nada mais que o funil de vendas, né? Sim. Que a gente percebe que a gente pode utilizar isso como estratégia de... Eu tiro por aqui quantos convites de instituições de ensino na área da química, seja ela do nível técnico ou do nível mesmo, né, de graduação, eu recebi como gestor do maior laboratório do país. Eu não recebo esse tipo de convite, de trazer profissionais aqui para entender o que está acontecendo aqui, para vir participar desse meio. Eu não recebo esse tipo de solicitação. Então fica claro isso, né? Fica a dica aí, pessoal. Né? Mas fica a dica mesmo, porque quando vocês vão descobrir qual é a área de atuação dentro de uma química ambiental, qual é a relevância nossa, qual é o nível de complexidade que a gente precisa, e é alto. Os profissionais que trabalham nesse meio têm que ter
um conhecimento técnico muito grande, acesso a técnicas bem vanguardistas, só que eu não recebo. Eu não recebo nenhuma instituição aqui falando, vou mandar uns alunos aí para você. Eu não recebo. Então, fica aí a dica. Eu acho que, e aí passa muito pelos centros acadêmicos, sinceramente. Acho que tem que parar um pouquinho com essa visão de política e efetivamente ser uma política voltada para trazer o universo exterior para dentro da universidade. O aluno e o centro acadêmico, para mim, essa é a função dele. Não é nenhum tipo de questão política envolvida. Né? Sim, mostrar o aluno um universo diferente. Algumas atitudes também, nesse decorrer, nesses 4 anos, 5 anos, 6 anos, que a gente está na nossa vida acadêmica aí, é uma coisa que uma das atitudes, um comportamento que a gente percebe que a gente não tem, que é a parte cultural, né? A gente acaba não deixando, né? Que às vezes serve de inspiração até para aquilo que a gente vai fazer, né? Que é ler livro, ir ao cinema, passear, fazer viagem nesse período, né? É claro que a gente é limitado em relação às provas, que vai ter que ter a semana de prova, né? Mas um intercâmbio, sei lá, alguma coisa nesse sentido assim, agrega muito para a nossa formação. Eu não tenho dúvida, né? Assim, a cabeça da gente precisa estar permeando outras coisas. Então, assim, estudar, eu fui criado, meu pai sempre falava que estudo e oração nunca é demais. Então, assim, eu aprendi a viver dessa forma, sempre estudei muito. Agora, eu também sempre tive a minha vida em paralelo. Assim, eu nunca deixei de desenhar, como eu falei para vocês, que nunca deixei de desenhar. Eu hoje tenho uma banda de rock, já tive outra. E porque você precisa cuidar do corpo, hoje as questões mais modernas de gestão deixam isso no mesmo plano. Né? O quanto você tem de compromisso com as suas atividades, o quanto você precisa estar bem formado, mas ao mesmo tempo você precisa se cuidar. Né? E o cuidar a mente e corpo é isso aí, é fazer exercício, é fazer coisas que gosta, tem que fazer isso, senão, ainda mais na nossa área, que é uma área árida, com conhecimento, eu julgo, não é porque eu sou químico, e que eu estou falando para químicos, mas eu julgo dizer, talvez um dos cursos mais difíceis para você se formar. Porque eu acho que o químico, ele tem que ter um conhecimento, né, o raciocínio lógico, o conteúdo matemático, o conteúdo físico, as vertentes químicas. Se você não sabe filosofar ou abstrair, você não consegue entender os modelos. Então, assim, eu particularmente acho, sem puxar a sardinha para a brasa nossa aqui, mas realmente eu acho um curso muito difícil. E aí, se você não tem esse outro lado, de efetivamente, se o que te dá prazer é a cerveja, sexta-noite, com os amigos, faça isso, exercite, só que tudo de modo comedido. A cervejinha à noite, o basquete, o futebol, um rock and roll, mas você tem que equilibrar tudo, porque senão você acaba ficando realmente vendo o tempo passar, e quando você espanta, você acha que não viveu. Né? E a pior coisa que tem é você ser adolescente com 30 anos. Não encaixa. Né? Então, isso é importante sim. Essa atitude é importante. Nesse caminho, a gente também não se preocupa em ser alguém mais interessante, mais relevante. E outra coisa também, que a gente não acaba, muito no que você falou, né? Acaba não desenvolvendo a nossa parte criativa, né? Não curte os nossos hobbies, né? Sim. Não curte tocar, desenhar. A gente fica tão oprimido pelo sistema ali, tem semana de prova, tem isso, e acaba não desenvolvendo a nossa vida criativa, né? Dando espaço para o nosso eu falar mais alto, né? E também está muito relacionado a algumas atitudes que o estudante, algumas você já citou, né? Quer fazer estágio nas empresas, né? Pelo menos venha visitar, né? Não fala fazer um estágio, mas venha visitar, as portas estão abertas. E muitas às vezes não vai ter essa oportunidade, né, de fazer um estágio no exterior, né? Complementar a sua formação em outros. E também tem a parte do idioma, né? Outra coisa que eu não valorizei na minha formação e hoje eu sofro, que é o porquê, né? A gente não entende o porquê que a gente tem. Você acha que José André, ser o inglês hoje, ia ser o José André? Não, eu acho que isso aí realmente é algo que é relevante. Porque às vezes a gente se dedica tanto a artigos, a livros, a técnicas e tal, só que isso... Hoje eu já tiro, por exemplo, com esse formato com meus filhos já é completamente diferente, né? Eu tenho garotos aí de 12 anos que já estudam inglês há pelo menos 2, 3 anos. Eu acho que isso é realmente algo que você precisa visualizar, tá? A formação acadêmica pura, mas todo esse outro lado. Hoje eu já digo para vocês, o inglês já virou meio que
padrão, né? Então, o ideal seria o inglês e um idioma adicional, ou espanhol, ou sei lá, um alemão, um francês, mas assim, realmente hoje é inevitável para você ter a carreira com vinculados a multinacionais ou até dentro do ramo de pesquisa. A pesquisa, o intercâmbio é muito grande, as oportunidades que você tem de fazer pesquisa lá fora, você vai precisar efetivamente desse pré-requisito. Você se considera um super químico depois de você falar todas essas qualidades suas aí? E é fácil para um carioca, porque carioca já se acha, já não é mais. Vamos lá, né? Em que intuito, né? Ser um super químico? Ter na sua formação, na sua complementação da sua formação, tanto a parte técnica, como a parte gerencial. É claro que muito da experiência também, mas muito do que a gente vai atrás, da que a gente busca, né? E muito da parte comportamental, né? O José André, assim, a gente tem raiva, a gente tem tudo, mas a gente tem que saber gerenciar as nossas emoções, né? Você se considera um super químico nesse contexto? Bom, vamos deixar bem claro, no contexto que ele está falando, eu até me considero, porque o negócio de super aí eu acho isso bem estranho, mas nessa visão eu acho que sim, eu acho que eu tenho um bom embasamento técnico, a base, né? Que é a base. Abrir as portas. E você conseguir conversar e gerar respeito e admiração por quem está te questionando. Né? Isso eu acho que é necessário. Você vai ter uma discussão de química, né? Você precisa ter esse tipo de visão. Agora, esse lado da administração, do conteúdo vinculado aos negócios, né? Hoje em dia a gente fala muito no famoso PNL, né? Que é justamente os relatórios gerenciais de custo, de receitas, como isso se intercala, é essencial você ter essa noção. Só que primordialmente eu acho que é a gestão de pessoas. Acho que gerir pessoas é o grande segredo, a grande sacada, o grande desafio. E eu me considero um cara razoavelmente de sucesso nisso, porque eu consigo efetivamente motivar as pessoas. Eu acho que isso também é uma habilidade, assim, uma coisa que mudou muito, que eu acredito muito. Esse negócio de, mas isso é nato. Sim e não. Existem muitas coisas que você pode adquirir através de correr atrás de conhecimento, de treinamento, de bom senso. Muita coisa, você com você mesmo, você sabe que você não está agindo da melhor maneira. É bom senso. É se colocar no lugar do outro naquela situação. Então tudo isso eu acho que é um exercício interessante para vocês se transformarem aí no que o Pablo chama de super químico. O carioca nesse ponto aqui, ele até me prejudica às vezes, eu fico com essa minha chiadeira, o pessoal já me olha toda aqui, mas eu acho que isso aí é importante realmente vocês trabalharem. Trabalhar o comportamental é importante, saber o que falar no momento que falar, saber tentar, isso é o tempo inteiro, né? Eu fiz alguns cursos nessa linha e não sei se vocês sabem, mas até deixar aí um legado para vocês, até pesquisarem, né? Todos nós temos dentro do cérebro um cérebro de réptil, né? E ele é o que dá conta dos nossos instintos, né? Só que depois, graças à evolução, né? Nosso córtex foi dobrando mais e nós transformamos nesse cérebro hoje que o ser humano tem. Só que a gente ainda tem esse cérebro de réptil lá dentro. Então a gente tem que saber sair das situações no qual ele domina a gente. Né? É o que a gente chama de janela killer. Né? Então a janela killer, estudem isso, dê uma olhada, leiam um pouquinho aí, a internet tem muita coisa. Que é justamente fugir desse instinto. Pensar como que esse cara está falando pode me agregar para o bem. Então isso de modo geral é relevante. Estudem um pouquinho sobre isso. Caramba. Duas coisas que eu ia colocar. Engasguei. Depois tu corta isso? Não, vamos deixar. Caramba. Mostrar que o carioca também. Também me engajei, você viu? Segue lá. Dois comentários em relação àquilo que você falou, né? Porque saber liderar a equipe, saber gerir pessoas, está muito relacionado, assim, se é aquele comportamento no mundo todo, se a pessoa continua tendo a mesma atitude, você considera que isso é culpa da pessoa, é culpa do líder? Eu acho que o líder tem que saber evoluir, como todo mundo. Na verdade, as cobranças de evolução, elas seguem um ritmo muito pessoal, da tua necessidade.
Então isso é um pouco que eu falei das instituições, por exemplo. Quando você fala numa instituição que você cobra que ela seja mais ágil e tal, é a mesma coisa somos nós, né? Porque a gente não pode esquecer que a gente, na verdade, tem todo um universo atrás da gente de bagagem, de cultura, do que os nossos pais nos passaram, dos nossos amigos nos passaram, que os professores nos passaram. Então você é formado muito da sua índole, da sua personalidade, só que muito também do meio que te forma, né? Então nessa questão eu acho que sim, o objetivo primordial de todo gestor é evoluir. Só que do cara que é gerido também tem que ser, né? Não só simplesmente estar sempre questionando ou criticando. Na verdade isso é um efeito conjunto, né? Obrigado, salvou minha vida aqui, estou bem engajado. Concordo com você, tem que ter uma evolução. Agora, também saber cobrar essa evolução também é um mérito, né? Porque você... o segredo está em você saber se colocar no lugar do outro e falar assim, por que esse cara tomou essa atitude? Porque existem sempre, seja no relacionamento pessoal, sempre existe ainda alguma coisa que não está sendo dita totalmente. Em qualquer relacionamento, seja ele profissional, seja ele amoroso, seja ele qual for. Sempre tem alguma coisa que não se abre 100% das coisas. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você começa a entender, por que esse cara fez isso? Né? Por que ele tem essa tendência? Por que ele tem esse tipo de ideologia? Então, é importante isso para se entender, saber fraquezas e aí se complementarem, né? Então, acho que no meio isso aí é primordial. Agora, o líder tem que ter humildade de também falar, cara, por que estão pedindo isso para mim? É o outro lado, né? Por que esse cara está me questionando dessa maneira? Isso é importante fazer.